Você quer um resumo completíssimo sobre metabolismo celular? Vem comigo nessa resolução, questão do Enem, completíssima. Se você está se preparando para o Enem, para os vestibulares, já aproveita e segue o Cezão, porque nós estamos num intensivo nessa reta final do ano. Vamos para o enunciado. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais elevado dentre as 5 esquematizadas na figura. Galera, nós temos aqui um verdadeiro clássico na questão. Envolve a parte de citologia, mas tem também conhecimento de biotecnologia, de metabolismo celular. Eu gosto muito dessa questão. Eu trabalho muito com os meus alunos porque a gente aborda aqui vários aspectos. Aí ele deu pra gente a legendinha. Olha lá, um esqueminha bem simplesinho. Ele deu a mitocôndria, tem o retículo endoplasmático rugoso, aí ele mostra a heterocromatina e a eucromatina e o nucleolo bem lá no meio do núcleo, então toda essa estrutura aqui é o núcleo da célula. E abaixo ele coloca as linhagens, os 5 tipos de células que foram citados ali no enunciado. Aí o que a gente percebe? A célula 1 tem 2 mitocôndrias, tem um retículo endoplasmático rugoso pequenininho ali, o núcleo também é menorzinho, a gente percebe que tem uma quantidade maior de heterocromatina. Aí, a célula número 2 já tem uma quantidade um pouco maior de mitocôndrias, o núcleo está maiorzão, estão vendo ali, ó, tem mais eucromatina e uma quantidade um pouquinho menor de heterocromatina quando comparado com a célula número 1. Então a gente vai percebendo essas diferenças aqui entre essas linhagens, é isso que nós temos que analisar. E qual, então, linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Ele quer a produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais. Galera, a partir do momento que nós queremos programar uma célula para produzir hormônios proteicos, isso gasta muita energia, demanda muita energia. Nós vamos precisar de organelas responsáveis pela síntese proteica, nós vamos precisar de muita informação genética no núcleo, tudo isso nós temos que levar em conta. Vamos começar pelas mitocôndrias. Todos nós já sabemos, o Cezão já resolveu várias questões aqui sobre as mitocôndrias, elas são as usinas energéticas das células. Então as mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia, pela produção de ATP, ou ainda pela respiração celular aeróbia, ela faz tudo isso. Aí depois foi mostrado na legendinha lá em cima o retículo endoplasmático rugoso, também conhecido como retículo endoplasmático granuloso. Ele é o responsável pela produção e pelo transporte de proteínas lá no citoplasma. Por que que ele é rugoso? Por que que ele é granuloso? Porque ele está repleto de ribossomos. E o ribossomo é aquela estrutura responsável por coordenar toda a síntese proteica, perceberam? Então, nessas linhagens aqui, a gente vai ter que buscar quem tem bastante retículo rugoso também. Vamos para o núcleo. Aí ali no núcleo ele mostra eucromatina e heterocromatina. Nossa, não lembro, qual que é a diferença mesmo? Nós temos a eucromatina como sendo DNA ativo, geneticamente ativo lá no núcleo. E a heterocromatina, muitas vezes o DNA é inativo. Nós temos ali uma região de compactação do DNA, uma grande quantidade de proteínas chamadas histonas. Então a heterocromatina muitas vezes é uma região inativa, geneticamente falando. E o nucleolo é o centro produtor de ribossomos. Então um nucleolo grande, um nucleolo robusto, isso é sinal de que nós teremos mais ribossomos e, consequentemente, teremos mais síntese proteica. Perceberam como tudo se encontra, galera? Aí, analisando as células, ó lá, depois desse esclarecimento, nós concluímos a célula número 4, a linhagem número 4, apresenta bastante mitocôndria, apresenta uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso também. Estamos vendo ali, ó, é a que mais tem retículo endoplasmático rugoso. Outra coisa que chama atenção, predomínio absoluto de eucromatina e só um pedacinho ali de heterocromatina. E a cereja do bolo, ali ó, o nucleolo do bolo, né? Olha o tamanho dele, olha o tamanho do nucleolo, o centro produtor de ribossomos. Então, galera, para escolher entre essas linhagens aqui, sem dúvida a linhagem 4 é a que mais tem potencial para a produção de proteína, para a produção de hormônios proteicos, quando comparado com as demais linhagens que vão apresentar ou menos mitocôndrias, ou menos retículo endoplasmático rugoso, ou vão ter uma maior porção de heterocromatina, ou então um núcleo menorzinho ou nucleolo menorzinho. A 4 atende a todos esses requisitos. Top demais, a citologia está sempre presente nas provas, precisamos saber. Comenta aí se você acertou a resolução, segue o Cezão para mais resoluções como essa, abraço e até a próxima, bons estudos!